Então, gente, vamos dar sequência na próxima oficina, que é uma oficina muito aguardada por todas que estão aqui, né? Oficina de como publicar as nossas obras, de como, mais do que publicar, né? Que é um dos problemas que a gente encontra quando lança um livro, é como fazer com que ele chegue até o maior número de pessoas para além dos nossos amigos, da nossa família, das pessoas que nos apoiam, né? Como difundir essa obra. Então, eu gostaria de convidar a Juliana Ramos, que é produtora cultural de formação, escritora, atriz e contadora de histórias, e também teve uma atuação muito relevante no município de Rio das Ostras, onde ela foi diretora do Departamento de Leitura e Arte da Secretaria Municipal de Educação. Seja bem-vinda, Juliana. Passo a palavra para você. Obrigada, Aline. Boa noite a todas. É um prazer. Queria agradecer de verdade. Prazer de poder trocar experiência, de poder falar com todo mundo. Eu acho que uma das coisas mais positivas no mundo é a capacidade que o ser humano tem de se encontrar, se relacionar, se permitir dialogar com outros. E nós, mulheres, precisamos compreender que a coisa mais importante no mundo hoje é a gente se apoiar, se respeitar, segurar a mão, fazer esse laço que é tão fundamental, seja na escrita ou seja em qualquer outra linha de arte que a gente decida ou pertencer ou só usufruir. Eu escolhi para a gente começar um poema da Cecília Meirelles, que tem um significado muito importante para todo mundo que está nessa oficina hoje, né? O que é o ato de escrever? E o poema se chama Motivo. Eu canto porque um instante existe. Minha vida está completa. Não sou alegre, não sou triste, eu sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo ou tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou me edifico, se permaneço ou me desfaço, eu não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem riso eterno, asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Quando ela traz essa reflexão para a gente, que é a reflexão que eu queria começar a minha oficina, ela está dizendo que você precisa explodir as palavras, você precisa pôr para fora, você precisa colocar o que você sente no papel, para que isso deixe de ser só algo que você guarda no seu coração. A maior parte das pessoas vai passar a vida inteira coletando palavras, coletando emoções, coletando sentimentos, sem conseguir transcrever isso, ou sem conseguir publicizar isso. Por dois motivos. Ou porque em algum momento você recebeu um gatilho negativo muito forte lá atrás, em geral isso acontece ou de pessoas muito próximas, ou na escola, onde dizem para você, peraí, você não escreve tão bem, não é exatamente isso. Então, você se fecha, ou simplesmente porque você é tímido demais para compartilhar aquela sua ideia com outra pessoa. E o que isso vai gerar? Isso vai cristalizar a sua capacidade de mostrar o que você escreve. E é por isso que o livro publicado fica parecendo que ele é um mistério, fica parecendo que ele é uma ciência, que ele é algo muito difícil de ser alcançado. Porque a maior parte de nós vai passar a vida olhando o livro numa estante de biblioteca, como se esse autor, como se essa autora fosse alguém que não pudesse ser o seu vizinho, a pessoa da padaria, o seu colega, o seu amigo. E essa relação de distanciamento da escrita com você, com cada um, faz com que a gente pense que é completamente impossível esse momento de ver o seu trabalho impresso. Antes de falar qualquer coisa técnica, que essa oficina é uma oficina bem técnica, eu queria dizer para vocês algo que não é técnico, que tem a ver com o nosso laço e a nossa relação com a palavra. Toda vez que você decidir escrever algo, toda vez que cada uma de vocês que está aqui hoje decidir escrever algo, faça sobre o que você ama. Pode parecer um conselho bobo, mas não é. É um conselho de alma. Quando você escreve sobre algo que você não domina e que você precisa estudar para descrever, também está tudo bem. Só que isso não tem a mesma força. A literatura ela precisa ter a força do seu interior, ela precisa vir de dentro, ela precisa ser como um furacão, como um vulcão. Quando você explode, quando a palavra sai, ela precisa causar no outro o mesmo que ela causa em você. Porque primeiro você escreve para você, depois para o outro. Primeiro você produz o sentimento para você, depois para o outro.
E se essa capacidade de produzir primeiro para você, de produzir primeiro algo que você está apaixonado, que você ama, que te ilumina, você vai conseguir iluminar o outro. Porque, antes de mais nada, a literatura é diálogo. Você não escreve seu livro para guardar. Você escreve seu livro para que ele seja lido, para que ele seja discutido, para que ele seja entendido, para que ele se relacione com outras realidades. Por que eu gosto de poemas, que é a base da minha oficina hoje e das coisas que nós vamos discutir? Porque o poema ele é extremamente emocional. Embora você tenha métrica, você tenha que trabalhar com questões que são rigorosas em alguns momentos, embora a gente tenha escolas específicas de literatura para tratar o poema, antes de qualquer coisa, o poema pode nascer de uma pessoa lá do interior, como eu nasci, a uma pessoa completamente urbanoide, como a gente chama, né? Nascida no centro de uma cidade. E essa relação de amor e de afeto não será afetada. Por quê? Exatamente, o livro não nos pertence mais, né? Ele é de outro, ele é para os outros, ele é para se relacionar com os outros. E essa relação afetiva com os poemas é uma coisa que faz com que você perceba que aquilo que você sente é universal. Por que nós lemos Shakespeare hoje no teatro? Por que nós assistimos Shakespeare no teatro? Porque ele criou, há séculos atrás, textos que relacionavam com os mesmos sentimentos que nós sentimos hoje. Amor, ódio, ciúme, raiva, dor. Ele não falou de algo que era só dele, ele falou de algo que era totalmente universal. Todos nós compreendemos a linguagem dele, porque todos nós compreendemos esses sentimentos. Então, escreva por amor. Ainda que você vá comercializar o seu livro, isso não tem problema nenhum. Escreva por amor, escreva com amor. Traz isso para você, para a sua realidade, para as coisas que você ama, para o diálogo de algo que você te emocionou. Você passou e viu uma cena que te emocionou. Escreve sobre isso. Né? É um dos exercícios da Marianne e é uma coisa interessante, porque a gente nem combinou, mas a fala dela tem umas falas muito parecidas com a fala que eu vou ter aqui hoje, que é essa relação com o cotidiano. Escreva sobre o cotidiano, entenda o cotidiano. Mulher é mãe, é esposa, é amiga, mulher é a trabalhadora, mulher é a que mantém a casa. A mulher ela tem um fluxo de informação e de emoção e de sentimento que não tem como não usufruir disso na escrita, não transcrever isso, não transportar isso para a escrita. O segundo poema que eu escolhi, antes de partir para uma parte mais técnica, é um poema da Cora Coralina. Por que eu escolhi a Cora? A Cora, além de ser mulher, né, eu quis trazer poemas de mulheres hoje, nós estamos num encontro de mulheres, mas ela foi publicada depois dos 70 anos, tinha 75, quase 76, quando ela publicou o livro com vários trechos de poemas e citações que ela fez ao longo da vida. Então, vamos analisar aqui essa situação. Ela passou a vida inteira escrevendo, transportando o sentimento dela para o papel, e só com mais de 70 anos as pessoas puderam compartilhar isso com ela. Os poemas dela são lindíssimos. Eles falam sobre tudo aquilo que todas nós compreendemos no dia a dia. Por que nós nos identificamos com um poema de uma mulher que escreveu há décadas atrás? Porque eles são universais, porque ela escreveu sobre o que amava, sobre o que compreendia, sobre o que era importante para ela. E é isso que é o fundamental. O poema dela ressalva, diz assim: este livro foi escrito por uma mulher que toda a tarde da vida recria, poetiza sua própria vida. Este livro foi escrito por uma mulher que fez a escada da montanha da vida, revendo pedras, plantando flores. Este livro, versos não, poesia não, um modo diferente de contar velhas histórias. Ao final e ao tanto, o livro é sempre isso. É um momento onde a gente conta a história. É um momento onde você transporta para o papel aquilo que você é. O nome do poema... Ressalva, da Cora Coralina. Primeira fala. Vamos lá, Juliana. Eu amo escrever, fiz o meu livro, o que eu faço agora? Primeira coisa que você tem que fazer quando você fez o seu livro. Revisou? Olhou tudo? Olhou todas as coisas que você queria mudar? Mexeu no seu livro por completo? Terminou? Se você mexer durante 2 anos, durante 2 meses, durante 6 meses,
Todo dia que você pegar o livro, você vai ter alguma coisa para mexer. Então, tem que ter um momento onde você fala assim, acabou, encerrei, esse é o meu livro. Chegou nesse momento, você vai fazer o seguinte, pede para alguém revisar. Alguém revisou, alguém que você confie. Essa é a primeira etapa. Antes de você fazer o registro do seu livro, que é o item 1 da nossa oficina e um item fundamental, só deixe ter acesso ao seu livro pessoas que você tenha completa certeza de que nem fragmentos, nem o livro inteiro será passado para frente. Por quê? Nós temos uma legislação específica no Brasil que te protege, que é a legislação de direito autoral. E, por incrível que pareça, é uma das poucas legislações que funcionam no mundo. Tá, gente? A gente tem um problema sério no Brasil e no mundo com o cumprimento das leis, mas a lei de direito autoral funciona. Então, o que garante que uma obra é sua? Seu registro. Você registrou em papel, existe até um estudo da caneta. Se você fez um registro no computador, existe a data que foi criado o documento, mas mais importante do que todos esses registros é o registro oficial. O livro é como um filho. E pensando nisso, se criou há muito tempo atrás um registro que é como uma certidão de nascimento. Então, vocês precisam anotar aí. É no site da Biblioteca Nacional. Depois, essa informação vai lá para o grupo, porque eu não queria lotar esse momento com as informações, porque a gente vai ter muita coisa para discutir. Mas no site da Biblioteca Nacional, vocês vão acessar o local de cadastro, e lá tem uma ficha que se chama Cadastro e Averbação. O que é averbar? É tornar teu, trazer para você. Essa obra, desde então, vai passar a ser sua. Você vai ganhar uma certidão. Lá no site... Ah, que lindo! Depois eu discuto sobre isso. O que acontece lá no site? Tem a informação de tudo que você vai precisar enviar. Você vai precisar ter uma cópia do seu livro impressa, vai precisar assinar todo o seu livro rubricado, da primeira página até o final. Tudo isso está lá, tá, gente? Está explicadinho. É só porque eu quero que vocês, se tiverem dúvida, perguntem hoje aqui. Você precisa de um comprovante de residência, sua identidade, seu CPF, e pagar uma GRU. O que é uma GRU? Guia de Recolhimento da União. Está lá também. Você vai imprimir, pagar no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica e vai colocar esse documento junto com o seu original e os seus documentos pessoais e encaminhar para a Biblioteca Nacional pelo correio ou levar até lá. Fica a critério de vocês. Eu não sei como que é a frequência de vocês agora, a gente está todo mundo meio preso, não consegue fazer esse circuito. Mas ele pode ser feito pelo correio, que é mais fácil e mais prático. Quando você dá a entrada na Biblioteca Nacional do seu registro, é o primeiro momento onde você pode ficar tranquilo e, a partir daí, você pode mandar o seu livro para quem você quiser. Porque a data que a Biblioteca Nacional recebe o seu registro conta como a data inicial de você sendo oficialmente dono daquela obra. Daqui a 100 anos, se alguém precisar consultar quando foi que ele foi registrado, esse registro está datando do primeiro dia que ele chega na Biblioteca Nacional pelo correio. Tá bom, gente? Então, isso parece uma coisa chata. É sim, é um pouco chato. O formulário é difícil, um pouco complicado. Eu vou deixar o meu e-mail, se vocês tiverem dúvidas depois, precisarem de ajuda ao longo do processo. Juliana, não sei o que é isso, né? O que eu coloco nessa parte do formulário, eu ajudo vocês com o maior prazer, só me mandar um e-mail, eu envio de volta, pode mandar pelo WhatsApp também, eu estou sempre online. Mas essa parte é fundamental, porque ela faz uma coisa chamada salvaguarda literária. Se você tem filhos, se você tem sobrinhos, se você tem herdeiros, qualquer momento, essas pessoas têm o direito de requerer isso na sua ausência. Você fez a salvaguarda do livro, fez seu tempo nesse mundo, partiu, o livro ficou, porque os livros são universais. Quem é o dono do direito autoral? Quem detém esse direito? Seu parente mais próximo. Só que ele só detém esse direito se você fez o registro. Se você não fez o registro, qualquer um pode requerer esse direito. Ju, então alguém pode pegar o meu livro e registrar? Pode. A pessoa que tem um livro sem registro, você colocou lá, pegou um livro de alguém, foi lá, encaminhou e disse que o livro é teu, e não existe nenhum registro anterior, a biblioteca vai registrar a primeira pessoa que enviar aquele livro. E é por isso que é tão complexo, por isso que tem tanta briga, por isso que na internet às vezes a gente vê as pessoas falando fulano roubou o direito autoral de alguém. É isso. É alguém que registrou uma obra que não era dele. Mas se a biblioteca não tem nenhum registro anterior, ela fará esse registro.
Então, esse é o item 1, tá, gente? Registro da sua obra, é fácil, é simples, custa R$20 a guia de recolhimento da União, e depois que você fez, você não paga mais nada. Ah, custa R$20 se for 5 páginas, custa R$20 se for 150 páginas, não importa a quantidade de páginas. Você faz o registro da obra. Ela pode ter 1 página, pode ter 1000 páginas, vai pagar R$20 por esse registro. Segunda parte, né? O que é uma sessão perene? Ah, eu estou com a minha obra pronta, quero participar de um concurso, aí está escrito lá, vamos fazer um concurso com termo de sessão perene. O termo de sessão perene é quando você, autor, permite que outra pessoa se torne dono da sua obra. Ou você, autor, permite que um livro específico publique a sua obra. Todos nós nos reunimos para fazer um livro de conto. Todas vocês fizeram um conto ou um poema. O livro só vai existir naquele projeto, naquele momento. E não será vendido. Não detém nenhum tipo de venda. O que eu faço? Eu quero doar o meu direito para aquele livro e eu não quero ser lesado. Eu não quero perder caso alguém decida vender o livro. Então, a gente cria um documento chamado termo de sessão perene. Se autoriza só naquela circunstância específica que aquele projeto específico utilize o seu direito autoral. Ah, Ju, mas aí eu nunca mais posso publicar o meu conto ou o meu poema em outro lugar? Pode. Você, autor, pode publicar o seu em qualquer outro lugar. Mas você deu a essas pessoas, naquele momento, o direito de publicar naquele local. Você não pode postar o de ninguém que está no livro, ninguém pode postar o teu em nenhum outro local, porque você não está autorizado, só aquele projeto. E você mesmo pode reproduzir o seu texto quantas vezes você quiser. Você também pode vender o seu direito autoral, não aconselho isso. Existem empresas de marketing, empresas que têm relação com produção cinematográfica, que compram o seu direito autoral. Então, quando você vende o seu direito autoral, você dá o direito ao outro de assinar algo que você criou. Ah, não, tudo bem, eu precisava do dinheiro, eu vou fazer isso por dinheiro. Não faz. Porque quando a obra se torna uma obra comentada por outras pessoas, aquilo te machuca de um jeito que você não tem como voltar atrás. Porque uma vez que é como a doação de algo que é um pedaço teu. A gente pode achar que é simples, mas não é. Lida com o seu emocional, lida com o seu psicológico, com a relação afetiva que você tem com essa obra. Então, não venda seu direito autoral em nenhuma hipótese. Pode ser um dinheiro bom, pode ser uma coisa ótima. Se a pessoa realmente quer o direito daquela obra, ela vai te pagar tudo que você merece. No Brasil, há um descrédito muito grande na produção intelectual. E vocês vão concordar comigo nisso. A maior parte das pessoas compra um lanche de R$60 do McDonald's, mas reclama de pagar R$30 num livro. As pessoas vão comprar uma roupa que custa R$250, R$180, um biquíni que custa R$60, mas elas não comprarão um livro que custa R$25. Elas não comprarão um livro... Tem exceções? Claro que tem muitas exceções. Mas, em geral, a produção intelectual no Brasil é tratada como algo que não merece o crédito total. Então, essa é uma das primeiras barreiras quando você transforma o seu livro em um produto, porque o livro é um produto também. E falar isso não torna o livro menos sagrado. O livro é um produto cultural que precisa ser comercializado e o escritor é um profissional que vive de livro, que deveria viver de livro no Brasil. Se você pode pagar o pedreiro que vai até a sua casa, se você paga a pizza que vai até a sua casa, se você paga um profissional de qualquer área, por que você não pode pagar o escritor? Por que o escritor precisa escrever algo de graça? Por que ele tem que doar os direitos dele? A gente precisa aprender a institucionalizar isso, porque isso é uma coisa muito complexa no Brasil. Às vezes a gente tem a impressão de que há uma desvalorização dessa produção. E quando vocês escrevem, quando eu escrevo, quando todos nós produzimos alguma coisa, existe uma bagagem imensa para se produzir esse livro. Existe um investimento intelectual, um investimento de tempo, um investimento do seu emocional, do seu conhecimento, do seu financeiro, e isso precisa ser valorizado. Então, ok, fez o registro, o livro está pronto. Segunda etapa. O que eu faço com o meu livro, Ju? Você tem 3 opções quando você produz um livro. E essa é a parte mais dolorosa, tá, gente? É a parte que geralmente eu
eu fico triste de falar, porque às vezes a gente dá uma baixada na bola, mas é bom debater isso para cada vez a gente melhorar mais. Só existem no Brasil hoje 3 formas de você publicar. Você pode se autopublicar, existem diversas editoras que vão fazer para você o seu livro lindo, você vai enviar para ela, vai construir sua capa, seu miolo, fazer tudo perfeito, diagramar, fazer o livro para a versão impressa, para a versão e-book, né, que é a versão digital do livro, ou EPUB, a gente fala. E essa empresa vai te cobrar um valor X. Ela vai te cobrar pela capa separado, pelo papel separado, vai te cobrar por tudo que cada etapa da sua produção. Eu ouvi que tem uma revisora de texto aqui. Nas editoras de autopublicação, o revisor é uma das partes mais caras. Por quê? Porque ele tem um trabalho muito importante. Ele precisa fazer o livro ficar exatamente do jeito que o autor quer e, ao mesmo tempo, com o português correto, né? Com todas as suas questões de gramática, com todas as colocações de modo correto. Então, o revisor tem uma fatia exclusiva de pagamento. Sim, eu vou chegar nisso aí. Ele tem uma fatia exclusiva de pagamento e depois você tem o capista, que é a segunda pessoa que também está envolvido no processo. Depois você tem a pessoa que constrói o teu miolo. Todas essas pessoas juntas, além da pessoa de marketing, são pagas em separado pelo autor. Então, fica caríssimo se autopublicar. Não é simples, não é fácil. Papel, eles cobram pelo tipo de papel, o tamanho do papel. A gente tem variações. Eu vou mostrar para vocês a variação através dos meus livros. Ó, esse aqui é um livro que a gente chama de 11 por 21. Tá? Ele tem aqui, ó, esse formato, que é o menor dos livros adultos. Ou você tem o 16 por 23, que é esse aqui, que é um pouquinho maior, que é quando o livro tem um pouco mais de páginas, você precisa desse formato. Ou, depois eu mostro, tá bom? Ou assim, quando você faz um livro de 30 centímetros. E tudo isso interfere no modo como você vai produzir. Quando você vai para uma autopublicação, você escolhe a editora que você quer publicar e vai pagar para ela publicar o teu livro, o formato do livro, o que você escolhe, se ele tem cor, se ele não tem cor, tudo isso vai ter um preço para você. Tá? Vai colocar o seu livro um pouco mais caro, um pouco mais barato, com imagem, sem imagem. Depois vocês podem fazer perguntas sobre isso, que a gente fala disso mais detalhadamente. Esse é o ponto 1, autopublicação. Vale a pena? Vale. Vale a pena. Se você sabe que é isso que você quer. Por quê? Porque o que acontece é que você, como escritor, se você confia no seu trabalho, você quer mostrar o seu trabalho para alguém. E você não pode sair por aí para mostrar o seu trabalho com o seu manuscrito, porque ninguém dá crédito ao manuscrito. Todo mundo dá crédito ao livro físico. Então, você precisa ter a história no livro físico. Então, se autopublicar é para isso. É para você ter uma quantidade grande desse material e cair. Vamos lá, vamos divulgar, vamos mostrar quem sou eu, o que eu faço, o que eu produzo, como que eu posso conseguir mais gente, quem é o meu amigo nesse momento para me ajudar. E aí a segunda etapa, agenciamento. O que é agenciamento? No Brasil você tem agências literárias. Elas podem achar você, porque você publica em algum local, e aí elas vão lá, leem, e encontra alguém, e vai lá e, que ótimo, essa pessoa escreve bem, vamos agenciar. Como que funciona o agenciamento? Ou você paga a uma agenciadora e ela estuda o seu original, você só pode trabalhar com o original. Algo que você já publicou, não adianta mandar para a agência. Na autopublicação, não. Você publica o que você quiser, quantas vezes você quiser. Com as agências, você precisa mandar um original, algo que ninguém leu. E aí ela vai analisar e vai te dizer, seu romance é específico para a editora Record. É um livro de contos, então ele é melhor na Companhia das Letras. Ela vai te indicar uma editora que possivelmente poderia te publicar. Não quer dizer que você vai ser publicado. E aí é caro. Você paga um dinheirão para as pessoas fazerem uma análise crítica do seu trabalho, te dar um feedback
mas você não tem a certeza de que você vai conseguir ser publicado por uma editora que a gente chama de médio e grande porte. Às vezes, gente, é muito frustrante. Eu posso falar porque eu já passei por isso. Você envia o seu original e você, como dono do livro, está tão feliz, você acha que escreveu o livro mais lindo do planeta. Ele é teu, né? Igual o filho da coruja, né? A coruja não vai dizer que o filho dela não é bonito, o filho dela é lindo. E aí você ama aquele teu projeto, você dedicou muito tempo, você se dedicou a ele, e aí você dá o seu projeto para avaliação de outra pessoa. E aí vem aquele balde de água fria, né? Com todas as correções, com todas as questões que a gente sabe que podem acontecer quando você dá o seu original para alguém avaliar. O que você faz com isso? Cresce. Chora. Às vezes a gente chora. Já chorei muitas vezes. Chora, fica com raiva, quebra coisa, dá aquele negócio, você aquele nervoso, você fica lá com raiva mesmo. E aí, o que você faz? Você cresce. Porque quando alguém diz que você não é capaz, ou que você não alcançou, ou que você não chegou, não significa que você não seja. Significa que naquele momento, para aquela pessoa, você não alcançou o objetivo que ela compreende. E no mundo, tudo é uma questão de percepção. O que eu acho como bom, a Aline pode não concordar, Rosana pode não concordar, Nilzete pode não concordar. Cada uma de nós está partindo de um ponto de vista, de uma formação, de uma questão. Então, seu livro é ruim porque alguém disse que ele não serve para determinada editora? Não. Não. Seu livro tem um público específico. Cada uma de vocês que está aqui, quando decidir publicar, e eu não vou sair dessa oficina sem vocês me darem a certeza de que vão publicar seus livros, pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos, eu quero muito pegar o livro de vocês e falar, olha aqui, que coisa linda, isso é seu pedaço. Quando vocês forem publicar, tem que ter em mente que cada uma de vocês aqui vai escolher um mote. E nós estamos falando de pessoas de um país que tem pessoas variadas, com cultura variada e com gosto variado. A gente tem toda a relação da escrita com quem cada um é. Então, eu amo conto, mas tem gente que odeia. Eu adoro poema, mas tem gente que detesta. E está tudo bem detestar, está tudo bem não gostar. A gente não pode controlar isso. Você pode controlar a qualidade do que você escreve, mas não pode controlar o outro que vai ler. Desde que o outro seja o outro. Né? Isso é um trabalho de conquista. Se alguém disse um não para você, se uma agência disse que você ainda não está pronto, cresça. Vai lá e leia os pontos onde eles colocaram que você não está. Veja o que você concorda, porque tem coisa que você pode não concordar. Tem coisa que pode estar escrito lá e dizer que você fez e você não fez. Ou você pode dizer, não, eu me mantenho firme nisso aqui. Né? Ele disse que a narração ou em primeira pessoa não era o correto para o meu livro, mas eu quero o meu livro em primeira pessoa, então mantenha o meu livro em primeira pessoa. Você também tem que ser firme. Né? Eu conheço histórias múltiplas de autores conhecidíssimos no mundo que passaram muito tempo com os seus livros embaixo do braço, implorando para serem lidos. Eu poderia citar aqui inúmeros deles, eu ficaria a noite inteira falando, porque isso é para a gente ter consciência de que não é só o seu livro, não é só o meu livro. O livro de qualquer pessoa passa sob a avaliação de alguém que tem uma ótica diferente da sua. Esse é o agenciamento. Tá? É caro, também é muito caro. E, por último, as análises das editoras. Como isso funciona? As editoras têm um sistema de avaliação de originais. Existem editoras que só recebem 2 vezes ao ano. A Companhia das Letras recebe em abril e outubro. A Record, a Companhia das Letras recebe só material impresso, tem que enviar pelo correio. A Record recebe em qualquer um dos selos dela durante o ano inteiro, mas é assim, você tem lá o original para enviar, tem o e-mail, você tem que mandar o resumo da tua obra, a obra, e ao mesmo tempo que você manda, você não tem certeza de quando eles vão te responder, porque eles te dizem que eles podem levar de 6 meses a 1 ano, e pode simplesmente nunca te responder. Todas as editoras aceitam originais? Não. A HarperCollins, por exemplo, escolhe os seus autores. Ela só trabalha com quem ela tem certeza que vai vender. Poxa, Juliana, mas isso é tão injusto? Claro que é. É muito injusto. Quem disse que o mercado editorial é justo? Eles trabalham com produção e venda. Nós trabalhamos com emoção e criação. A nossa função é criar um livro perfeito, lindo, que traga uma informação, que traga uma provocação, que traga algo para esse planeta,
para a gente fazer a roda girar e as coisas ficarem melhores por aqui. Mas quem vai vender não está pensando nisso. Quem vai vender pensa no produto. E se você não tem um produto que tem a linha dele, ele não vai vender. Porque ele não quer um estoque de livro parado, sem venda. Então, eu tenho que escrever um livro para me adequar ao mercado. Não. Você tem que fazer um livro do seu coração. Se ele for um livro do seu coração, ele vai achar o mercado, vai achar a editora, vai achar o caminho. E pode demorar, mas acontece. Todas as editoras no Brasil têm um processo que é muito parecido, né? Elas podem receber esses originais dos agenciamentos, né, que elas têm, as editoras de agenciamento enviam para elas, ou nós mesmas enviamos. Eu posso deixar depois no grupo um link de 15 editoras que eu acho que vocês podem tentar enviar depois de registrar, tá, gente? De jeito nenhum envie um arquivo para uma editora sem registro. Ah, Juliana, mas está lá no e-mail que eu mandei e o e-mail comprova que o texto era meu. Não, não comprova, não. Tá bom? Uma briga com um cachorro grande, e nesse caso é uma briga de cachorro grande, as grandes editoras podem sim, porque elas passam o livro para muitos avaliadores, e isso passa a mão de muita gente, então o ideal é que você só envie quando você tem certeza de que já fez o registro. Esses são os 3 modos. Ah, Juliana, poxa, então nunca vou poder publicar porque eu não tenho dinheiro. Pode sim. Pode sim. Essas são as 3 formas de fazer e que são as mais usadas hoje no Brasil. Mas, com o advento da internet, com o advento das mídias digitais, acho que, na verdade, aconteceu um fenômeno maravilhoso na vida do escritor, que são as plataformas de leitura. Por que eu fico tão feliz quando eu falo das plataformas de leitura? Porque existem mais de 10 plataformas de leitura no Brasil hoje que te possibilitam colocar a sua obra sem que você precise pagar por isso. Existem plataformas que você não paga para postar e também não recebe, e existem plataformas onde você não paga para postar, mas recebe. E aí, a minha dica é: eu tenho meu livro, mas eu não posso pagar um valor altíssimo para publicar, para me autopublicar, ou para pedir um agenciamento. O que eu faço? Procura alguém para fazer a revisão do seu livro. Se for preciso, paga o revisor. Gente, paga o revisor. É muito difícil e muito trabalhoso fazer revisão literária. Compreender o autor, trabalhar com a ideia do autor. Isso não é uma coisa simples. O revisor, eu não vou pagar esse dinheiro para um cara que só vai ler meu livro. Pelo amor de Deus, gente. O cara não vai só ler seu livro, a mulher não vai só ler seu livro, ela vai afinar a sua fala. E isso é tão importante, porque mesmo afinando essa fala, a gente ainda tem livros que saem com muitos erros, porque é uma coisa que, por mais que você tente não deixar, sempre fica alguma coisa. Então, pagou o revisor, vai para a maior plataforma hoje que a gente tem de relação comercial de livro, a Amazon. É propaganda da Amazon? Não. É que hoje ela é intitulada como a maior plataforma de venda e você não paga para postar. Para você comercializar na Amazon, você precisa criar a sua conta, anotem aí, no Kindle KDP. O que é o Kindle KDP? Ele é um espaço exclusivo do vendedor, que aí você se torna um vendedor de livro, né? Você é o autor, vendedor, onde você vai colocar seus dados, sua conta bancária, todas as coisas que você precisa dar de informação para a Amazon. Tem que cadastrar com muito cuidado. A plataforma da Amazon é muito chata. Não cadastrem um número de telefone que vocês vão perder o acesso, porque o único jeito de você confirmar que você é pelo telefone. Eu passei por uma situação com eles complicada, porque eu fui assaltada, perdi o número do meu telefone e eu não conseguia resgatar. E o segundo número que estava na minha plataforma, eles não conseguiam acessar. Então, assim, eu levei semanas para conseguir resolver isso, por conta de uma coisa simples que poderia ter sido confirmada por e-mail. Mas por que eles fazem isso? Porque eles lidam com o seu dinheiro, eles lidam com venda. Então, eles precisam ter certeza que você é você. Faz sua conta na Amazon. Ju, eu já tenho uma conta na Amazon, posso usar essa? Não. Tem que ter uma conta de vendedor, uma conta no KDP. E coloca o seu livro lá. O que vai acontecer? A maioria aqui deve comprar ou consumir literatura impressa. Eu prefiro o livro impresso.
Eu amo livro impresso, gente. Eu cheiro os meus livros, eu beijo os meus livros. Então, assim, a relação afetiva que a gente tem com o livro é muito bonita. Mas o mundo também é digital. E precisamos compreender que o livro digital não é um inimigo do livro impresso. É uma forma de te divulgar para milhares de pessoas de modo muito, muito, muito legal, sabe? E aí, o que acontece? Você pega o seu livro, coloca numa plataforma digital e sente o que vai acontecer. As pessoas vão começar a procurar, vão começar a ler. É fácil? Não. Às vezes você pode levar um mês lá e ninguém lê o seu livro. O que eu preciso fazer para estar atrelado a isso? Outra questão digital. Não dá para ser autor hoje e não ter um Instagram. Você precisa de um Instagram literário. Você precisa mostrar o teu trabalho. Eu vendo bastante livro pelo Instagram, tá, gente? Ah, mas eu tenho Twitter. Vende pelo Twitter? Até vende, mas não é igual. Então, assim, há uma comercialização muito maior de produtos no Instagram. Então, você tem que ter uma conta lá, assim, para as pessoas conhecerem seu trabalho, saberem quem você ficar com essa coisa de conhecer alguém, esse alguém conhece alguém, e esse alguém conhece alguém e indica o teu livro. E, em geral, o boca a boca de propaganda do livro é muito mais poderoso do que qualquer outra propaganda paga que você possa fazer, porque as pessoas vão indicando o seu livro para outras pessoas. Então, tem que ter mídia digital, sim. Para você vender o seu livro, para você produzir seu livro, você tem que ter mídia digital, você tem que se divulgar. Eu não gosto de divulgar. Coloca a sua prima, coloca a sua filha, coloca sua irmã mais nova para administrar para você. Gente, eles nascem com chip. Não precisa. A dificuldade que a gente tem de administrar uma rede social não existem para a nova geração. Então, pede a uma pessoa da nova geração, de alguém um pouco mais novo aqui, tem um monte de gente que é novinho também, então sabe do que eu estou falando, vocês são muito mais ágeis do que eu, que estou com 42 anos. Então, assim, faz essa lógica de divulgar o livro nas redes sociais, de fazer essa relação com você. Por quê? No Brasil, nós amamos a autoria. A pessoa quer saber quem é o autor. Ai, que lindo esse livro aqui da Juliana. Mas quem é a Juliana? Né? O que a Juliana faz? Onde que a Juliana está? Que relação está? Vamos lá olhar o Instagram da Juliana para saber o que acontece com ela. As pessoas têm curiosidade com o autor. As pessoas amam a autoria. E elas querem saber quem é você, o dono do poema, o dono do conto, o dono da crônica. Então, tenha suas redes sociais ativas. Existem várias formas de publicar na internet. Estudem sobre isso, pesquisem. Tem o Wattpad, tem Spirit, tem o... Ai, meu Deus. Tem o próprio aplicativo da Amazon. Tem uns 3 ou 4 que são... Tem o Scooby, tem vários. Depois eu posso colocar aqui. Mas eu indico que, se você quer trabalhar com venda, o ideal é você ir para a Amazon. Quarto e último item. Eu tenho meu livro pronto. Eu amo meu livro, ele é muito bom. Abri um edital de cultura, abri um edital literário. Ótimo. Os editais são os maiores parceiros de um autor, de um artista. Haja vista que nós estamos aqui por conta de um edital, né? Nós estamos aqui porque a Aline se posicionou e se dobrou sobre a possibilidade de que nós poderíamos nos reunir para dialogar, né? Ela foi lá, escolheu um edital e se fez presente como produtora cultural, como profissional. E é essa relação que os editais têm com a escrita também. Hoje, no Brasil, abre editais durante o ano inteiro para escrita de prosa, de poema, de romance. Mas eu não consigo saber como que eu faço essa pesquisa, Ju. Google. Existem vários blogs que dizem o ano inteiro quando é que um edital vai abrir. E agora que a gente está em período pandêmico, infelizmente, a gente teve uma crescente aí das pessoas dentro de casa, lendo mais, vendo mais. Então, essa relação é muito, muito importante. Tá bom, gente? Relacionar tudo o que você faz com o que você pesquisa. Procura lá os editais. Sim, tem sim. Ela deu uma sugestão aí. Tem. Tem 2 outros blogs também. Tem um blog cultural, que ele está lá toda vez listando quais são os concursos. Mas tem concurso avulso também. Tem concurso que vale dinheiro. Não vou colocar meu poema num concurso que vale dinheiro. Vai sim. Por que você não vai colocar? Confia no seu talento. Alguém precisa ganhar o concurso. Toda vez que vocês quiserem participar de um processo de seleção, pensa que alguém vai ganhar a seleção. Pode ser você ou pode ser todas as outras pessoas, né? Alguém sempre leva o prêmio. Não se colocar na disputa é o único jeito de nunca ganhar esse prêmio.
né? Eu não consigo participar. Eu tenho um pouco de aversão aos concursos, porque quando criança eu fui obrigada a participar de um concurso. Isso trouxe para mim uma memória afetiva muito negativa. Depois disso eu me distanciei um pouco dos concursos. Mas eles são fundamentais para essa relação, tanto para você ser conhecido, para se relacionar com outras pessoas, quanto para você fazer esse diálogo entre você e a sua obra, né? Quem sou eu? O que eu faço? Né? O que eu faço com essa obra linda que eu criei? E sim, gente, a obra de vocês é linda, tá? Eu vou fazer só mais uma falinha, porque está quase terminando, mas antes de chegar à última fala, eu queria deixar duas coisas assim muito muito particulares, que é muito o que eu acredito. Às vezes, a gente ouve de quem a gente ama, porque quem está perto é que às vezes é quem fere a gente, que a gente não deveria fazer aquilo. Quando você ouvir de alguém que você gosta, uma crítica sobre seus livros, deleta, deixe que essa crítica vá embora. Porque magoa e machuca ouvir que aquilo que você produziu com tanto amor pode não ter importância para outra pessoa. Não é por mal. A maior parte das pessoas não pode compreender o seu sonho. O seu sonho é teu. E é você que precisa fazer ele acontecer. Muitas vezes você tem um sonho incrível. Esse projeto foi um sonho antes de ser um projeto. A Aline precisou de muita força, de uma equipe, de pessoas e de todos nós que estamos aqui hoje para que o projeto dela se tornasse real. Você tem um projeto com o teu livro, você tem um sonho, você tem coisas que você queira fazer em qualquer âmbito. Não desista porque alguém disse que não funciona. O sonho é só seu, quem consegue perceber é você, quem consegue enxergar além é você, quem consegue ver o tamanho e a dimensão dele é só você. Então vai e faz, as pessoas vão vir depois. Depois que você mostra o que era, as pessoas falam, nossa, era isso que ela ia fazer. E eu não estava pensando, eu não sabia. Quando eu publiquei meu primeiro livro, eu ouvia uma coisa das pessoas. Eu nasci no interior, numa cidade que tinha 200 habitantes. Não, gente, não é 200 mil, não. É 200 pessoas, tá? E esse local, todo mundo conhecia todo mundo. A minha família sabia quem era, ou quem morava a algumas quadras da gente. Por quê? Porque era muita árvore, uma casa. Muita árvore, uma casa. Meu pai sempre quis que a gente estudasse. Então, a minha relação com a escrita nasceu de um pai e uma mãe que não tiveram a chance de estudar, mas que queriam muito que eu me formasse, queriam muito que eu estudasse, e que eu tivesse essa relação com os livros. A minha mãe lia para mim quando eu ainda era muito pequenininha. E foi ela que criou em mim esse hábito e essa relação com a escrita. Quando você pensa numa cidade desse tamanho, o que você imagina? Não vai sair dali uma pessoa que vai publicar um livro. Por quê? Porque essa pessoa não tem incentivo. Não tem incentivo nem financeiro e nem tem incentivo verbal. Está errado. Está errado. Pode nascer um escritor em qualquer lugar do mundo. Pode nascer um ator em qualquer lugar do mundo. Capacidade, dom, talento são coisas diferentes. Você pode nascer dotado de uma capacidade incrível e nunca desenvolver. É uma escolha sua. Ou você pode nascer sem qualquer relação com aquilo e em algum momento você fazer uma formação técnica. Mas quem é de escrita, em geral, nasceu com essa centelha. Está aí em você. Você pode ter deixado ela um pouquinho quieta, mas ela está aí. Então, não desiste, tá? Antes de eu fazer a minha última fala, para abrir para as perguntas para vocês, não tenha medo de ser quem você é. Vai lá e mostra. Tem um preço? Tem. Posso escrever sobre qualquer coisa? Pode. Mas o universo literário é um universo que nunca vai deixar de existir. Uma palavra que você colocou para fora vai continuar existindo mesmo depois que você não exista mais. Então, quando escrever, sabe o que você está escrevendo. Não faz algo do qual você depois vai olhar para trás e dizer, eu não queria ter escrito isso. Se não queria ter escrito, não faça. Não faça. Eu assumo meus BOs, costumo dizer isso. Eu sou uma escritora que eu assumo meus BOs. Eu escrevo coisas que vocês arrepiariam os cabelos da cabeça, mas eu assumo os meus BOs. Por quê? Porque eu amo escrever e eu sei quem eu sou. Então, se eu sei quem eu sou, eu seguro a marimba, como dizia minha mãe. Minha mãe falava, se você vai fazer e está com medo, não faz não, filha. Fica aqui pertinho de mamãe. Então, vai escrever um livro, vai fazer um poema, tem que fazer sim, mas faz com gosto, faz sabendo que é universal, faz sabendo que é eterno.
A gente lê coisas hoje que as pessoas escreveram há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, há 500 anos atrás. Vai deixar sua marca no mundo? Deixa sabendo que ela fica. E vai ficar do jeito que você deixou. Passível de interpretações, porque cada um que vai te ler ainda vai trabalhar isso de um outro modo. Tá bom, gente? A última etapa que eu queria deixar de recado para vocês, né? Fiz o meu livro, eu preciso fazer alguma coisa nele para ele ser atrativo. Conheça outros autores. Leia outros autores. Entenda outras literaturas. Tá? Se você não conhece literatura, como você quer pertencer ao meio de literatura? Não adianta você dizer, eu amo aquele autor, o que você leu dele? Nada. Meu Deus, como assim você ama? Como você não ama? Isso não acontece. Acontece todo dia, gente. Acontece todos os dias. As pessoas hoje são especialistas de nada. A gente está vivendo uma época estranha, onde a maior parte das vezes as pessoas não têm essa relação muito, muito próxima. Se você ama escrever e você tem respeito pelo que você escreve e você quer que a outra pessoa leia e respeite sua escrita, então você precisa ler outras pessoas, precisa respeitar a escrita de outras pessoas. Você não constrói uma fala de eu tenho um livro maravilhoso, eu quero que você me conheça, venha conhecer a minha literatura, e você não conhece a literatura de ninguém. Você não sabe o poema de ninguém, você não estudou o poema de ninguém. Quando você escolher ler alguma coisa, escolha sempre primeiro pelo que você gosta. Ju, eu não sei o que eu gosto. Eu passei a minha vida sem gostar de ler. Porque na escola me obrigaram a ler Machado de Assis. Gente, esquece isso. Para com isso. Machado é incrível, maravilhoso. Eu amo Machado de Assis. Ele só não... No Brasil, as pessoas dão Machado de Assis na hora errada. Aí as pessoas passam a vida odiando um escritor espetacular. E aí o que acontece? O que eu preciso fazer? Preciso conhecer. Olha, aqui está cheio de gente maravilhosa que tem uma escrita única, porque as escritas são únicas. Vocês têm traço de escrita, cada uma que está aqui tem um traço. E quanto mais você escreve, mais esse traço fica evidente. Então, na hora que você lê, você vai identificar esse traço da outra. Você precisa conhecer estilos. O que é um conto, o que é uma crônica, o que é poema, né? O que é um romance, o que é um romance dark, o que é um livro de fantasia? Só tem um tipo de fantasia, tem milhares de fantasias. O que é um roteiro para teatro, para cinema, né? O que é um roteiro dramatúrgico? O que eu consigo absorver dos modos de escrita? Essa oficina é um pecado para mim, porque eu queria falar 5 horas disso, mas não dá. Então, para encerrar, conheça literatura. Conheça literatura brasileira. Leia literatura brasileira. Leia literatura estrangeira. Leia tudo que você quiser, mas não leia só literatura estrangeira. A gente tem, no Brasil, fenômenos da escrita. Quando você pega um João Cabral de Melo Neto, e ele tem uma escrita peculiar, que não se parece em nada com Graciliano Ramos, que não vai parecer em nada com a Cecília Meirelles, que não vai parecer em nada com tantos outros incríveis autores que eu posso citar aqui, você compreende que você também é assim. Júlia, eu não sou uma Cecília. A Cecília foi alguém como nós. A única diferença entre ela e nós é que ela acreditou que podia, escreveu, concluiu. E nós demos a ela, com as nossas leituras e o nosso amor pela literatura dela, o lugar de fala dela e o lugar que ela tem hoje, né, na literatura universal. Então, conheça a literatura, estude literatura, entenda a literatura e use a seu favor os mecanismos. A tecnologia não é um inimigo. Tira isso da cabeça. A tecnologia é o uso dela. Entre o teclado e a cadeira estamos nós. O uso dessa tecnologia é feita por você. É você que define o que você quer e o que você não quer. E, para encerrar, eu queria dizer para vocês que existe no Brasil, a gente estava num movimento crescente enquanto país, desde 1990, na produção literária, na área infantil, que é uma área que eu gosto muito, e a gente realmente estava acertando. O mercado editorial se voltou para o nosso país, com uma produção maravilhosa de literatura infantil, e, em seguida, o mundo deu um boom de literatura juvenil. Né? Se entendeu que o jovem era um recorte, que jovem lê sim, e jovem ama literatura, só que ele quer ler livro que tem a ver com a temática dele, com a idade dele, com as questões dele. E aí a gente foi caminhando para um crescente, e os mercados editoriais depois tiveram um retrocesso, por questões múltiplas, que não vale a pena discutir aqui,
a gente teve um retrocesso de novo da escrita, da produção literária no Brasil. Mas tem um fato curioso. Por que eu estou dizendo isso? Houve um avanço de quase 80% de produção de livro por mulheres. E aí vem uma questão para mim que é muito cara, que é muito preciosa, para encerrar a minha fala. A gente precisa produzir livros sobre mulheres. Nós precisamos produzir livros com mulheres. Nós precisamos produzir livros de mulheres. O que eu quero dizer? Livro de mulheres. Livro de mulheres são mulheres que escrevem sobre qualquer coisa. Livros sobre mulheres são livros que foram escritos sobre temáticas de mulheres. Nós precisamos aprender a nos defender com a nossa escrita. Nós temos hoje um quadro de violência absurda no Brasil e no mundo contra a mulher. E a gente precisa muito dessa força, de se defender, de falar de temas que nos doem, que são caros, que a gente não falaria sozinha, mas que podemos falar em grupo. Mulheres escrevendo. Foi a melhor coisa que aconteceu no século XXI. Então, mulheres, eu estou fazendo um chamado para vocês. Sejam mulheres que escrevam. Olha que coisa linda ali. Ai, que lindo! Eu amo ver produção feminina. E aí as pessoas falam assim, ai, mulher só escreve diário. E aí a gente volta lá para rir com a Marion. Não, mulher escreve diário, escreve conto, escreve crônica, escreve terror, mulher faz cinema, mulher faz literatura onde ela quiser, na cozinha, no quarto, mulher escreve erótico sim, mulher escreve livros religiosos sim. Ah, não pode escrever livro religioso? Pode sim, você escreve o que você quiser, você tem um público específico para o livro religioso. Não desperdicem o tempo de vocês falando de assuntos que são velhos, que são machistas, que estão gastos. Vamos empoderar essa fala, né? Por que a mulher tem que conviver só com pessoas na literatura? Que bonito é o ciúme do homem que prende a mulher numa casa e ela fica igual uma Rapunzel. Esquece Rapunzel, acabou isso. A mulher do mundo moderno não fica presa numa casa, não. Gente, a gente trabalha, mantém a casa, cria filho, faz todo esse processo. A literatura tem que acompanhar o nosso processo de evolução, tem que acompanhar essa nossa vontade de produzir coisas sobre nós, sobre mulheres que mudam o mundo. Nós mudamos o mundo todos os dias. Então, mudem o mundo, façam seus livros. Eu vou deixar meu e-mail para vocês mandarem. Pode deixar, Marilac, meu amor, coloca aí o meu e-mail para essas mulheres lindas mandarem milhões de perguntas, se eu demorar para responder. Vou colocar. Não fiquem desesperadas, porque eu sou professora, então estou sempre cheia de coisas para fazer, e aí eu posso demorar, mas façam milhares de perguntas se vocês quiserem, se eu puder ajudar de qualquer modo vocês a produzir o livro de vocês, eu estou à disposição. Ai, que lindo, obrigada! Ela fez um cartazinho lindo ali para mim, e é um prazer. Vou mostrar para vocês os meus filhos, tá bom? Para vocês entenderem que não é só uma coisa da fala, eu ralo todo dia também, eu sei as dificuldades que vocês passam. É muito difícil mostrar o trabalho. E eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhas, que a gente precisa se apoiar, se gostar e se querer. Tá bom, gente? Ó, o primeiro livro que eu publiquei foi esse aqui, Nua, que a gente fica nu quando escreve, né? Essa é uma relação, é o meu livro que eu mais vendi, gente. Ele é meu filho mais vendido do impresso e mais vendido dos e-books também. Eu fiz a impressão dele em 2016, depois eu publiquei o meu romance, Nada Nunca é Igual, porque eu sou um pouco machadiana aqui, é para passar raiva com ciúme, que é um tema que eu abordo aqui. Depois eu publiquei o meu filho infantil, Horizonte Encantado. Depois eu amo poesia, né? Então eu publiquei de novo o meu livro inteiro, só que ele tem uma relação total de literatura com o amor, e A Liberdade do Amor, que é um livro de contos com outras autoras, onde a gente fala sobre o amor e as relações do amor. Eu tenho outros 3 livros que estão publicados na Amazon, que são e-books, eu ainda não fiz a minha versão impressa deles, ainda, farei em breve, porque eu mostrei esses livros para mostrar para vocês que a jornada é pesada, às vezes. Tem dia que a gente chora sozinho, mas ela é gratificante. Quando vocês olharem pela primeira vez o livro de vocês, seja impresso ou seja e-book, para as outras pessoas terem acesso, vai ser como se você estivesse renascendo. Então, se dê isso de presente.
tá bom, gente? Se dê isso no dia a dia. Ah, eu não consigo agora, Ju. Tudo bem. Guarda seu sonho numa caixinha, deixa a portinha aberta. Nunca feche esse sonho. Em algum momento ele vai reverberar e vocês vão conseguir. Tá bom? Eu encerro a minha fala. Estou aberta aqui às perguntas. Mas antes de encerrar, eu queria ler um trecho de um dos textos que, para mim, é o mais bonito que eu já li na vida. Eu tive o prazer, o imenso prazer, nessas minhas jornadas, nessas minhas andanças, de conhecer a Marina Colasanti. Ela é uma das pessoas mais doces, amorosas, incríveis que eu conheci na minha vida. Eu fiquei tão emocionada que eu beijei as mãos dela, que são mãos sagradas. E aí, na ocasião que eu a conheci, eu já tinha todos os textos dela na minha cabeça, eu já era uma apaixonada por ela e pelo Afonso, o nome de Santana, que é o esposo dela. E eu já tinha um furor com eles dois, então quando eu conheci aquilo, aquele amor que eu sentia pela literatura dela ficou ainda maior, porque além de tudo ela era uma boa pessoa. E eu vou ler para vocês, Eu Sei, Mas Não Devia, da Marina Colasanti. Eu sei, a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundo e a não ter outra vista que não seja janelas ao redor. E por não ter outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer o sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o seu dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra, e aceita a guerra, e aceita os mortos, e aceita que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números e da sua longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber o seu sorriso de volta, a ser ignorado quando mais precisava ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar mais dinheiro com o que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e saber que cada vez vai pagar mais, e a procurar mais trabalho para pagar, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e a ver os cartazes, a abrir a revista e ver os anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado ao infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque dos olhos que leva à luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir os passarinhos, a não ter o galo da madrugada, a ter hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não sequer ter uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vão afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente se senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e um pouquinho do rosto. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E no fim de semana, não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito por ter um sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar nas asperezas, para preservar a pele, se acostuma para evitar as feridas, os sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde em si mesmo.
não se acostumem. Um beijo para vocês, obrigada. Estou à disposição para as perguntas, se houverem. Foi um prazer. Obrigada a você, né? Maravilhosa, como sempre. Antes de abrir para os comentários e perguntas, eu vou fazer alguns comentários de mediação que são complementares à sua fala e falam um pouco também da minha própria experiência, né? A primeira, gente, lembrando aí da Juliana, falando da importância da gente registrar na Biblioteca Nacional, que é o órgão, que é a entidade, né, que tem esse papel no Brasil e está dentro do nosso estado, no Rio de Janeiro, inclusive é um lugar a ser visitado, que é aberto para visitas e eu aconselho que todo mundo vá lá. Eu tive o privilégio de trabalhar na Biblioteca Nacional durante um ano como pesquisadora de acervo, né? E foi aí que eu descobri que a biblioteca ela detém pelo menos um manuscrito de cada obra que foi publicada no Brasil. Então, assim, eu não sei o marco temporal dela, de quando começou a existir esse direito autoral, mas esse acervo ele é aberto para pesquisa e consulta. Então, a biblioteca, além de ser um lugar de visitação, um órgão de registro de obras, ela também é um lugar de pesquisa e abre bolsas de pesquisa. Só um minuto, Ju, seu microfone está aberto e está vazando aqui, se você puder fechar, só para concluir. Obrigada. E ela abre bolsas de pesquisa. Isso quer dizer que qualquer pessoa que tenha interesse em realizar uma pesquisa sobre uma obra que está lá, então imagine a quantidade de assuntos e de temas que existem, né, sobre todos os livros que foram publicados, desde jornais também, né, estão abertos para que as pessoas possam fazer propostas de pesquisa. Em governos anteriores, a gente tinha essas bolsas abertas para todo tipo de nível acadêmico, né? Desde a graduação até o doutorado. Hoje, infelizmente, por conta dos cortes de bolsa, a gente só está com a restrição para doutores, para que doutores possam fazer essa proposta. Mas eu tenho esperança de que um dia a gente vai retomar a conversa sobre a importância da pesquisa no Brasil, que é uma outra história, né? E a biblioteca abra suas bolsas para pessoas também, né, no processo de graduação, iniciação científica. Então, só para a gente pensar, né, que na época que eu trabalhava lá, eu pesquisava narrativas de mulheres sufragistas em 1930 e 1932. Então, assim, essas mulheres nunca nem imaginaram que quase 100 anos depois, uma outra mulher ia consultar o que elas disseram em sessões públicas, né, em prol do voto feminino. Então, quando a gente realmente publica uma obra ou se coloca em espaços políticos, a gente não faz a ideia da reverberação que isso vai ter e da importância de deixar isso registrado. Então, foi uma pesquisa que eu fiz. Quem eram as mulheres e de que forma elas participaram de uma discussão política que não era cabível para elas naquela época. Além disso, eu queria falar de outras formas também de publicação. A Ju falou muito sobre a autopublicação, que é muito caro realmente, e aí conhecer editais é uma coisa chave para que a gente sempre esteja ali pesquisando quais são os editais na nossa área, quais a gente tem mais chance de ganhar, que a gente vai tendo essa leitura aos poucos, que é uma coisa que se conquista também. E, além disso, eu queria falar para vocês, conheçam o Sistema Municipal de Cultura de vocês, porque existe uma verba do governo federal que é destinada para todos os municípios e deveria chegar. Então, se ela não chega, se o seu município não lança editais de fomento à cultura, é porque alguma coisa não está sendo feita. Então, em Cabo Frio, né, a gente tem muitas mulheres aqui de Cabo Frio que participaram como inscritas, a gente viu ali o recorte territorial. Existe essa lei, é lei em Cabo Frio, então consultem, busquem saber em qual época do ano esses editais saem, fiquem atentas, marquem na agenda de vocês e se preparem, né? Se organizem para não perder esse edital. Em São Pedro, a gente tem outras mulheres de São Pedro aqui, a gente está trabalhando para instituir isso, né? Eu sou membro do Fórum Civil e sou uma pessoa que está articulando isso, não sozinha, mas com a ajuda de vários outros artistas. Então, assim, é necessário se articular. É necessário procurar saber quem são as outras pessoas que escrevem na cidade de vocês e o que vocês precisam fazer para cobrar o setor público para que essa verba chegue até vocês, porque é um direito, é lei, é um direito e todo mundo deveria acessar. Além disso, existem editoras com chamadas de publicação, que aí é uma outra
uma outra coisa do que a autopublicação, não. São editoras que lançam grandes chamadas, às vezes por território, às vezes por tema, às vezes por coletivo. A Mária, na oficina dela, ela chegou a dizer que ela vai publicar uma antologia junto de outras mulheres de diários, né? E foi assim que elas conseguiram. Estou aqui falando um pouco além, né, do que ela contou, mas do que eu sei desse processo. Foi por uma chamada de uma editora que abriu uma chamada para coletivos, e elas passaram. Então, procurem, pesquisem, né? Chamada editorial, Território X, ou editoras que lançam chamadas editoriais. E aí vocês podem se surpreender e encontrar perfis de editoras que fazem esse tipo de trabalho. Além disso, vou dar um spoiler, né, sobre os nossos próximos temas de conversa. A oficina é só uma parte do projeto Mulheres de Sal. E dizer que nós estamos levando muito a sério isso que a gente começou a construir aqui, né? A gente está realmente pensando em construir um acesso ao mercado editorial. Então, eu fui uma pessoa que até pouco tempo atrás eu tinha muito receio de publicar em formato impresso, porque eu olhava para fora sempre. Eu olhava para as editoras do Rio de Janeiro, para a editora da capital, recebia aceite de algumas obras, mas eu pensava assim, gente, mas a minha família, as pessoas que eu conheço, o meu público está em outro lugar. Assim, será que eu preciso de uma editora da capital? Será que eu realmente vou alcançar quem eu desejo, né? Onde esse livro vai ser comercializado, né? Como que eu vou deslocar o meu público até lá? Então, olhem também para as editoras da cidade de vocês. Mesmo sendo pequenas editoras, avaliem se vale a pena, né? Fazer o contato com essa editora, manda um e-mail, pergunta, né? Fala, como é que é? Como é que eu faço? Aline, deixa eu te interromper. Inclusive, as editoras da cidade, quando você trabalha com autopublicação, elas costumam até fazer financiamentos de parte do teu trabalho. A editora quer publicar, né? Ela quer que você seja reconhecido, porque é o trabalho dela também. Então, costuma sim, quando você vai para a autopublicação de uma editora perto de casa, você pode sim ter patrocínio, que também é uma coisa muito bacana para o autor. Pode seguir. E aí eu vou falar mais rápido para dar espaço para outras pessoas, né? Falar que, assim, quando eu digo a gente está levando a sério essa construção de acesso, nós estamos, né, fazendo acordos com o mercado editorial da região dos Lagos para que exista uma chamada para a região dos Lagos. Eu estou dando um spoiler, né? O projeto Mulheres de Sal ele vai se transformar num selo literário de chamadas anuais para mulheres. E nós vamos falar mais disso depois. Eu não posso falar muito agora, porque a Carol, que é da comunicação, vai meu celular deve estar aqui apitando com vários esporros, eu sou a louca, né? Não conte tudo antes da hora. Mas, assim, continuem acompanhando a gente, porque a gente realmente está pensando nisso, a gente realmente está pensando em acessibilidade e vamos construir isso juntas. E no dia 13 de março, a gente vai ter uma live que vai detalhar isso, né? Que vai colocar isso a público e a gente vai trazer o dono de uma das editoras numa live e no dia 26 a dona de outra editora, né, para que elas possam também estar em contato com vocês, para que elas possam ver vocês, que vocês possam identificar também quem são as editoras da região dos Lagos. Além disso, assim, existem outras formas da gente cativar um público, né, da gente ter um termômetro das nossas obras. Aí eu vou falar do Spotify, que é uma plataforma sonora, né, que foi a primeira maneira que eu publiquei alguma coisa foi só minha, né? Que antes eu publicava em antologia sempre. Mas foi por um audiobook, assim, uma ferramenta de áudio que eu gravei em casa. E aí, ainda bem que eu tive suporte de outro edital para, né, para poder financiar os cortes de edição, a pessoa para som, enfim. Mas aí é que eu pude ter um retorno para o público e tive a ideia, assim, gente, essa obra sai. Sim, se eu lançar, tem público para ela, inclusive as pessoas estão pedindo. Então, às vezes, a gente ir de pequenos e pequenos passos, assim, ir lançando, né? Uma obra não precisa sair de todo de uma vez só. A gente pode ir adaptando formatos para que o seu público entenda mais ou menos quem é você e você vai fazendo disso um termômetro, né, para avaliar para onde você deve direcionar o seu trabalho. E aí é isso, acho que eu já falei demais, como sempre. Agora os informes técnicos e abro para vocês, né? Sobre o projeto, inicialmente a gente comunicou que nós vamos publicar um e-book com os textos de todas e que
cada escritora poderia mandar uma lauda apenas. Por que nós pensamos isso? Né? Porque a gente tinha um limite de página fechado com a Sofia, que é a editora que está junto da gente, e a gente pensou esse limite de acordo com o número de inscrições feitas. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas que se comprometeram a estar aqui, que reservaram o ingresso, elas nos comunicaram a tempo que não viriam, e a gente teve uma baixa, né? Assim, algumas pessoas não vieram, e a gente poderia ter substituído por outras, mas não deu tempo, porque esses informes, né, de não vou poder acompanhar, não vou poder estar, não chegaram. E isso mudou todo o nosso planejamento. A parte boa é que isso vai fazer com que quem está afim de publicar mais de um texto possa publicar mais de um texto. Então, eu não sei dizer para vocês exatamente quantas páginas de cada uma a gente consegue publicar, porque é uma informação que a gente ainda vai fechar, mas a gente criou um novo formulário onde você envia uma obra principal, indica qual é a sua obra de preferência e envia uma obra secundária, né? Caso a gente consiga publicar mais de uma página, a gente vai também considerar essa obra. Foram mais de 2 textos? Manda por e-mail mais o outro texto, desde que você declare, né, que está de acordo com a publicação dessa obra, e as instruções a gente vai passar para vocês. É como uma autorização de publicação. E as demais coisas a gente vai passando para vocês ao final. Tem certificados também que vão chegar, essas referências que eu já falei. Isso tudo a nossa equipe de produção vai entrar em contato com vocês aos pouquinhos. Aí vou deixar aberto para quem quiser falar, fique à vontade. Gente, obrigada por terem estado aqui com a gente até 7h30 da noite. Eu fico muito feliz que ainda tenha, né, um quórum de pessoas nos acompanhando. Agradeço de coração a todo o apoio que a gente recebe e espero que a gente, né, continue se vendo, que isso tenha continuidade. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Eu queria falar um pouquinho. Primeiro, eu gostaria. Estou muito feliz de estar aqui participando. As oficinas foram incríveis, acrescentou muito e com certeza vai dar muitos frutos. Parabéns, Aline, e a toda a equipe, vocês estão de parabéns. Vida longa esse projeto maravilhoso. Eu quero deixar um convite para vocês. Eu sei que a gente está numa pandemia, né? A gente está tendo várias limitações, mas próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, pertenço ao coletivo Flor. A gente está completando 5 anos aí de luta, resistência em prol da literatura regional também. Então, a gente tem uma amiga que tem um café, que tem uma área, vai fazer um movimento, Mulher, Café e Poesia, uma coisa não muito, né, como a gente gostaria, para comemorar esse 5 lá no grupo também. E nesse dia a gente vai abrir o edital para a nossa 5ª antologia, porque a gente vem nesse trabalho também coletivo. Nós lançamos 3 físicas e ano passado, acompanhando a pandemia, foi online, foi virtual, né? A gente até disponibilizou gratuitamente. E então vocês também, vou colocar lá para vocês, para quem quiser participar com a gente, porque as antologias também é um meio de publicação muito bacana. A pessoa está começando, não tem ainda, às vezes, nem material para um livro inteiro, e aí tem um texto que ela quer publicar, e aí vai naquela antologia, e o coletivo já faz esse trabalho para você, dos autores e tudo mais. Então, é um caminho muito legal para se iniciar também, né, nesses trabalhos coletivos. E então é isso, vou colocar lá para vocês. E eu quero falar também que no dia 13 eu vou estar com vocês na live à noite, mas durante o dia eu vou estar lançando o meu 5º livro. E é um livro infantil, meu 2º infantil, esse aqui, também pela editora Sofia, chamado Aventuras na Laguna. Eu acho que tem tudo a ver, Mulheres de Sal. Fala um pouquinho, além de escritora, também sou bióloga, então fala um pouquinho de alguns patrimônios ambientais, mas focando nesse que é o maior da região, né? Então, todas estão convidadas, vai ser na Praça São Benedito, ao ar livre, todo mundo de máscara, com distanciamento, vai ser pouquinho tempo, mas para a gente marcar. Então, eu deixo o convite aqui para vocês, vou ficar muito feliz em ter vocês comigo. Parabéns e vida longa, Mulheres de Sal. Gente, alguém tinha levantado uma mãozinha assim na tela, eu não lembro quem era. Não sei se era para falar, eu achei que era para falar. Tinha uma pergunta aí, Aline, no bate-papo que eu não consegui responder. Era uma pergunta importante sobre registro.
Vou voltar aqui. Tem várias perguntas, na verdade. Parabéns pelo livro, viu? Literatura infantil a gente precisa merecer. Diferente de outras literaturas, na verdade, quando você faz um infantil, você precisa merecer a história, porque escrever para criança é uma dádiva. É o público mais verdadeiro que a gente tem. Tudo que eles acham, você vai saber. Vão falar na hora para você. Então, parabéns, viu? Muito sucesso para o seu livro. Ju, tem uma pergunta da Adressa. Ela está perguntando, ela falou, Juliana, você comentou que os agentes podem nos ver nas plataformas e se interessar pela nossa publicação. Além do Instagram e da Amazon, você pode citar mais algumas? Wattpad, Nia Fanfics, para quem gosta de novelas, para quem publica originais relacionados à novela ou a teatro. Spirit, Social Spirit. Tá dando eco, vocês estão conseguindo me ouvir? Hoje no cenário brasileiro, quase todos os autores que publicam na Amazon também publicam na Wattpad. Por quê? Porque ela é uma plataforma onde você tem liberdade para publicar o seu livro e você vai ter o público podendo comentar a sua obra. Diferente de quando você publica um livro completo, na Wattpad você pode publicar em capítulos. Se for um livro de poemas, você pode publicar um poema hoje, outro amanhã, outro semana que vem. Você pode fatiar o seu romance em capítulos e publicar capítulos. Capitular um livro na internet chama público, que de certo modo permite que as pessoas interfiram no seu processo de criação, ou tenham a ideia de que estão interferindo no seu processo de criação. Então, a maior parte dos autores hoje tem suas obras publicadas na Wattpad e também em plataformas de venda. A Wattpad é gratuita, as pessoas não vão pagar para ler o que você coloca lá, mas você forma público, porque você consegue estabelecer uma relação com essas pessoas, com o público que você está procurando. Tem todos os tipos de livro. Tem livros... É de responsabilidade do autor. Então, tudo que você vai publicar lá, você tem que estar atento à revisão, a tudo, porque não existe ninguém que vai ver isso para você. Então, tem muita coisa ruim na plataforma também, mas tem muito material bom. Pode ter coisa ruim, quando eu falo ruim, é no sentido de estar sem revisão, ou estar faltando pedaço, ou não estar terminado, que existem obras não terminadas. Mas, em geral, eu recomendo que vocês façam, sim. Se for, depende do que é, qual o tipo de livro que você quer fazer, ou que você já fez. Soletrar a plataforma, WATTPAD, Wattpad. É porque eu não tenho aqui o símbolo dela para te mostrar, está no meu celular. É um símbolo laranjinha. É a maior plataforma de leitura no mundo hoje, sem ser por venda. A primeira por venda é a Amazon e a segunda é o Wattpad. Tem uma pergunta da Priscila aqui, que ela fala, você falou sobre fazer registro de obra e cadastro de averbação. Isso cabe para todas as obras que fazemos, sejam textos, livros e poemas? Sim. Podemos fazer para todas as obras? Queria saber se isso também vale para as obras que eu coloco na internet. Sim, vale para todas as obras. Quem fez a pergunta, fala o nome para mim, Aline? Priscila Castro. Tá, Priscila, tudo que você escreve tem que ser registrado. Mas para te dar menos trabalho, se for poema, junta uma quantidade maior, agrupa, para você fazer um registro só. Porque se cada vez que você colocar um poema, se for registrar, você vai pagar R$20, vai ter que imprimir, vai ter que mandar seus documentos de novo. Então, coletânea de poema ou de conto, a gente costuma pedir para a pessoa colocar uma quantidade grande e mandar para registro. E aí você me perguntou se o que você publica na internet é o que você deve registrar primeiro. A internet é campeã de plágio. Tá? Então, se você coloca uma obra lá e ela não é sua, qualquer um pode tomar posse do que é seu. Não coloque, tá bom? Só coloca quando você tem certeza de que você já enviou o registro. É rapidinho, não demora não, faz pelo correio rapidinho,
e aí você fica com a sua obra salva para sempre, tá? Não deixa nada sem registrar. E acontece? Acontece. Eu estou com 2 livros aqui para registrar agora, que eu ainda não coloquei em lugar nenhum, então tá tudo bem, mas a gente às vezes demora para fazer o registro, fica enrolando, né? Porque quando é para a gente enrola, né? Se fosse para outra pessoa, a gente fazia rápido, mas não deixa de fazer, não. E a Adressa perguntou sobre o projeto, se todo mundo terá 24 horas para mandar o texto, escolhendo um dos formatos. O prazo é de 24 horas. Quem não pegou ainda, o que é esse texto que a gente está falando? É porque um dos produtos do projeto é esse livro, essa antologia, né, com os textos gerados a partir das oficinas, e a gente dá esse prazo de 24 horas para a produção dele. Então, eu já introduzi, né, a questão do formulário. A gente tem um formulário novo, onde vocês podem anexar mais de um texto. De resto... Aline, eu acho que a gente pode encerrar, né? Porque já são quase 8 horas. Sim. Tá todo mundo já cansado, né? De resto, assim, tá todo mundo te agradecendo a iniciativa. A gente também agradece o carinho de vocês, a paciência com a gente. A Nayara perguntou onde ela pega esse formulário. A gente vai mandar para vocês pelo grupo. Tô mandando o link para o grupo, as meninas enviam para vocês, tá bom? Isso. Então, toda a comunicação vai ser feita via WhatsApp e e-mail, né, que foram os dados que vocês disponibilizaram para a gente na hora da inscrição. E obrigada, gente. Fico muito feliz. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, ainda dá tempo. E a gente encerra aqui. Só agradecer mesmo, foi maravilhoso. E eu acho que a oficina da Juliana não tem necessariamente um texto para a gente fazer, né? Mas eu fiquei muito instigada com muitas coisas que ela colocou. Inclusive, Juliana, eu sou diretora de teatro e muitas coisas que você colocou tem um tom cômico, assim, sabe? Daria uma esquete interessantíssima para os escritores, assim, para as escritoras. Achei incrível a sua forma de abordar. Adorei a oficina da Mariana também. Agora, a sua me trouxe essa particularidade, sabe? Parecia que você estava num mini stand-up, às vezes. Vai chorar? Vai chorar. E tal. Achei muito legal, muito teatral a sua forma de falar. Eu amo teatro. É por isso. É uma das minhas paixões. Obrigada, viu? Fico muito feliz, mas é verdade, a gente se desespera às vezes. Eu vou colocar, gente, lá o link do cadastro averbação, mas vou colocar um outro link também que eu esqueci de falar, porque é muita coisa, a gente tem que ficar aqui um mês. O link para vocês fazerem pesquisa do nome do livro de vocês. Às vezes você quer colocar um nome no seu livro e você não sabe se esse nome já existe. Como você faz essa pesquisa? Faz no Google e faz na Biblioteca Nacional, porque ela tem o registro de todo mundo. Eu vou mandar esse link também, tá? Para vocês pesquisarem direto lá e saberem se o nome do livro de vocês já existe. Gente, enquanto a Juliana vai colocando o link aqui, a gente manda para vocês também depois. Vou me despedindo e espero ver todas no dia 13, na nossa live Mulheridades. A Jaqueline, que está aqui, Jaqueline Brum, vai estar lá, falando um pouco da trajetória dela como escritora em Cabo Frio. E junto delas, outras escritoras também relevantes, né, na atualidade. E a gente vai ter 2 Jaquelines, né? A Jaqueline Brum, de Cabo Frio, e a Jaqueline de Jesus, que lançou uma obra nesse ano chamada Transfeminismos. É isso. E a Ju pode mandar o link pra gente, que a gente envia no grupo também, Ju. Acho que é mais fácil. Gente, só me despedir. Foi um prazer, viu? E qualquer coisa foi o que eu falei. Vai lá no meu Instagram, pergunta, manda mensagem no meu e-mail, tá bom? Vai ser um prazer
Um prazer, de verdade. Aline, obrigada equipe toda, as meninas da produção são maravilhosas. Um beijo, viu? Vamos nos ver em muitas bienais, vamos nos ver em muitos festivais por aqui, né? Nosso Festival Mulheres de Sal, né, Aline? Produzindo. Um beijo, gente, foi um prazer. Tomara. Beijo.